Saudações rubro-negras, estamos junto, nação. Então, vamos falar dos jogos de ontem do Flamengo. Flamengo em dose dupla, decepção em dose dupla. Eu não sei se eu devia falar assim, a torcida pode querer me matar por causa disso, mas é o sentimento que eu estou tendo agora de frustração. Então, assim, para mim foi uma grande decepção. Sim, eu esperava que o Flamengo não é nem ganhar ou perder, jogar melhor. Sempre eu espero que o Flamengo jogue melhor, porque assim, eu estava vendo ontem um programa da Bandeirantes, e eu acho que o apresentador era o Elias Júnior, acho que é esse o nome dele, se eu não tô. Se o senhor Alzheimer que habita aqui dentro do meu cérebro não está me atrapalhando, é o Elias Júnior o nome do rapaz, do jornalista. E ele dizia, né, ele se dizia um resultadista. Não vou entrar em muitos detalhes não, só que ele quis dizer o seguinte, o que importa para ele é o resultado. Eu já penso diferente, para mim o resultado, como o próprio nome diz, o resultado é o resultado de um processo. Então o jogo de futebol para mim é um processo, é o desenvolvimento de um processo. Então se você ficar analisando só o resultado, você não vai analisar o processo. E aí o resultado vai mudar de acordo com a sua sorte, vamos dizer assim. É muita coisa para explicar e eu não quero que o vídeo fique muito longo. Resumindo, o que eu quero dizer é o seguinte. Você não pode só analisar se ganhou ou se perdeu. Você tem que analisar como jogou. Às vezes, isso é só a minha opinião, ninguém precisa concordar. Às vezes o time pode jogar muito bem e ainda assim perder o jogo. Quem acompanha futebol há mais tempo sabe disso, não preciso nem explicar. Às vezes o time joga muito mal e consegue vencer um jogo. Então, para mim, o resultado é secundário. Não é que eu não queira ganhar sempre, claro que eu quero. Só que a questão não é o que eu quero, o que eu deixo de querer, é a lógica, a questão da lógica. Pela lógica, se o seu time jogar bem sempre, ele vai ter mais chances de ganhar. Se ele jogar mal sempre, ele vai ter menos chances de ganhar, de vencer. Então, de novo, a questão é, o jogo de futebol, ou o futebol em si, é um processo. Se você ficar se prendendo só ao resultado, você vai cometer vários erros. Então o que importa para mim é, o Flamengo não jogou bem lá na FC Series e não jogou bem também aqui no Carioca. Eu nem vou entrar muito em detalhes não, porque não tem muito o que detalhar. Não tem muito o que falar. Vou explicar por quê. Primeiro e mais importante de tudo, ambos os jogos, tanto do FC Series como do Cariocão, São Paulo e Flamengo e Nova Iguaçu, nos dois casos, não dá para levar o jogo muito a sério. Por quê? Porque são jogos de pré-temporada. Carioca nem é pré-temporada, né? Mas tudo bem. Mas são jogos assim que não tem uma importância muito grande para a temporada do Flamengo. O FC Series, sim, é pré-temporada. Está sendo considerado pelo menos como uma pré-temporada, uma preparação para os jogadores. E aí, assim, para resumir o que eu estou querendo dizer, um jogo em que o time troca 10 jogadores no intervalo, não dá para levar muito a sério como processo. É mais mesmo como avaliação de jogador, avaliação de desempenho. Não para mim, para o técnico. Para mim, que sou torcedor, o jogo de ontem, São Paulo e Flamengo pela FC Series, não dá para levar muito a sério. Então vou resumir ao máximo aqui meus comentários, só vou dizer pouquíssimas coisas. Primeira coisa que eu vou dizer, continuo muito preocupado com o fato de que o Flamengo não consegue jogar em conjunto. Tudo bem, isso não é um problema, porque estamos em início de temporada. É justamente para isso que serve a pré-temporada, para você ajustar, dar uma cara para o time, dar uma configuração para o time. Então, não é motivo para ficar desesperado, achar que o Flamengo está mal. Não, é assim mesmo que funciona. Início de temporada é isso mesmo para todo mundo. Então minha preocupação foi essa, mesmo sendo início de temporada, mesmo sendo pré-temporada, mesmo sendo jogo de exibição, eu achei que o Flamengo não se apresentou muito bem, criou muito pouco, jogou muito pouco em conjunto. Temos que considerar também que o Flamengo ainda está com uma dificuldade para montar o time. Então, por exemplo, o centroavante ontem, o finalizador, o homem-gol de ontem era o Alcaraz. Não é bem a função que ele desempenha melhor. Aliás, o Alcaraz não vem desempenhando função nenhuma muito bem no Flamengo. Não tem jogado bem. E de centroavante, assim, você quase não ouviu falar o nome do Alcaraz. Mas aí você tem que considerar outra coisa também. Será que o problema foi porque o Alcaraz não se saiu bem como centroavante? Ou será que foi porque o meio de campo do Flamengo, com o Gerson, com o Pulgar, com o De La Cruz, não conseguiu fazer a bola chegar no Alcaraz? Porque foi isso que eu vi, tá? Essa é a minha opinião. Por favor, sinta-se à vontade para discordar de mim aí nos comentários. Escreva o que você viu do jogo, o que você achou. Porque eu achei isso, eu achei que o meio de campo do Flamengo, especificamente esses três jogadores, Gerson, Pulgar e De La Cruz, não conseguiram criar boas jogadas
que deixassem o Alcaraz em evidência, que deixassem o Alcaraz numa boa situação para marcar um gol. Da mesma forma, o Matheus Gonçalves, que eu sempre pedi para que ele fosse titular, ontem ele foi, não produziu grande coisa, mas de novo, né? Tem que considerar tudo que eu já falei, além disso, a pouca experiência que ele tem. Ele é um jogador muito jovem ainda, tem muito que aprender. Então, e também o Bruno Henrique também produziu muito pouco. Estou falando do primeiro tempo, porque para mim foi o tempo, né, mais importante do jogo. Para mim foi o time titular, entre aspas. Não dá para fazer aspas porque eu estou segurando o celular com as mãos. O time titular, entre aspas, foi o primeiro tempo. O segundo tempo entrou muita gente ali que eu não sei se... Enfim, o segundo tempo praticamente não teve jogo, essa é a questão. Então, voltando a falar do primeiro tempo, eu achei isso, achei que o Bruno Henrique produziu muito pouco também, apresentou muito pouco resultado jogando lá pela posição dele, pela posição que ele sabe jogar, que eu acho que ele deve continuar jogando, mas apresentou muito pouco futebol, apresentou muito poucas jogadas. Enfim, o time todo não foi bem. Não tem muito o que dizer, né? Como eu já falei, né? Vou tentar ser sucinto, né? Falar pouco. Então, falando pouco, o time não foi bem, e eu acho que o maior problema não foi o Alcaraz. O nome do Alcaraz não foi citado, não porque ele foi mal, foi porque o meio de campo do Flamengo não foi nada bem. Principalmente De La Cruz, que eu sempre espero mais dele. Do Gerson também, eu sempre espero muito mais do Gerson e não veio. Enfim, não rendeu, não jogou bem. O Flamengo teve domínio em termos de posse de bola, o Flamengo criou mais do que o São Paulo, mas não dá para dizer que teve um domínio do Flamengo. O São Paulo também criou alguma coisa, também apareceu na cara do Flamengo, teve oportunidades também. Então, assim, podemos dizer que o jogo foi bastante equilibrado, uma leve posse de bola a mais para o Flamengo, talvez algumas jogadas a mais criadas pelo Flamengo, mas muito pouco. Não dá para considerar isso como uma supremacia do Flamengo. Não houve supremacia de ninguém, houve muito equilíbrio. E um jogo, vamos combinar, né? O equilíbrio nivelado por baixo. Foi um jogo ruim. O São Paulo também não apresentou muita coisa, não. Bom, já falei bastante, vamos falar agora do Nova Iguaçu. Eu não sei se foi Flamengo e Nova Iguaçu. Flamengo e Nova Iguaçu, de novo, né? Não tem muito, mesma coisa, não tem muito o que falar de um jogo que não é nem o time B do Flamengo, é o time C, sei lá, nem sei se convém chamar de time C, porque parece que eu estou diminuindo os jogadores. Não é questão de diminuir os jogadores, é questão de reconhecer que eles não são o elenco titular do Flamengo. Quem entrou em campo ontem contra o Nova Iguaçu não é o time, não é o elenco titular do Flamengo, definitivamente. Então, assim, não estou diminuindo ninguém, muito pelo contrário. Acho que a gente tem que enaltecer mesmo o time do Flamengo, que são muitos garotos, são jogadores muito jovens e conseguiram apresentar um futebol razoável. Bom, tendo dito isso, vamos lá, agora que eu rasguei a seda, vamos esculachar, vamos arrebentar. Achei a mesma coisa que eu achei do time principal lá na FC Series, eu achei também do time C aqui no Cariocão. Fiquei muito preocupado mesmo, né, de ver que o Flamengo não consegue jogar em conjunto. O time não tem compactação, não tem coordenação, parece uma grande pelada, de novo, já falei isso em outro vídeo, parece uma pelada que eu assisto aqui no aterro, uma correria muito grande, jogadas individuais eventualmente, mas pouco conjunto, pouca coordenação, poucos... vou até citar aqui um fato que me chamou a atenção. Teve mais de uma jogada que o Flamengo desceu e era tipo assim, um cara com a bola, eu vou soltar aqui um pouquinho, um cara aqui pelo meio com a bola, esse cara, eu não posso fazer gesto com o dedo, que senão vai pegar mal. 4 caras no ataque, aí vinha um cara aqui pelo meio com a bola e vinha 3 assim, abrindo. Então o cara tinha opção para tocar para direita, para esquerda, enfiar a bola pelo meio, fazer qualquer coisa. E o cara não tocava para ninguém. Então isso me preocupou um pouco, porque é normal, é natural, é da natureza humana que haja esse individualismo, especialmente com jogadores tão jovens. Mas o que me preocupou é que isso aconteceu mais de uma vez. Mais de uma vez o Flamengo teve um contra-ataque, teve oportunidade, havia chance do portador da bola tocar para quem ele quisesse, para a ponta direita, para a ponta esquerda, enfiar a bola pelo meio, e ele simplesmente carregou a bola. E o que me preocupa é que a sensação que a gente tem é que está faltando isso aí, treinamento. O time, o técnico desse time aí, eu não lembro nem o nome dele, pra mim tá errando muito. Ele não tá sabendo tecnicar o time. Essa é a questão, é disso que eu tô querendo falar. O que eu acho que tá faltando para o time
que tá no Carioca do Flamengo, o que tá faltando para esse time é o comando técnico. A direção do técnico, é o dedo do técnico, no bom sentido. Isso é uma piada interna, deixa pra lá. Enfim, isso que me preocupou, porque quando acontece uma vez, você pode dizer, não, o jogador foi individualista, é normal, é jovem, é um garoto. Uma das vezes foi o Lohan, que nem era mais para fazer esse tipo de coisa, mas a gente entende, ele ainda é jovem, ainda tem muito pouca experiência, apesar de ter jogado no time principal algumas vezes, ainda é um jogador em formação. Então é normal que ele cometa esse erro. Mas ele fez isso mais de uma vez, e aí começa a preocupar, porque assim, de novo, se isso acontece uma vez, você pode dizer que houve individualismo, que é devido à falta de experiência, que é uma escolha individual do jogador, tá, mas se isso acontece 2, 3, 4 vezes, aí não, aí tá faltando algum técnico, alguém da comissão técnica dizer, ô Lohan, toca a bola, vai falar um palavrão, mas é melhor não falar. Toca a bola, Lohan, que eu ficava gritando isso pra televisão aqui sozinho, igual maluco, toca a bola, e o cara não tocava. E aí eu não entendo por que ninguém do banco corrige isso. De novo, se acontece uma vez, você atribui a uma falha individual. Se acontece 2, 3, 4 vezes, não é falha individual, é falta de comando. Bom, o vídeo já passou de 10 minutos, não tem muito mais o que falar, vou encerrar falando do Lohan. Eu acredito muito no potencial do Lohan. Não sei se isso existe no futebol, mas se não existe, deveria existir uma figura que eu vou chamar de gerente de carreira ou gerente de jogador. Vou comparar com teatro, por exemplo, com televisão, cinema. Existe o diretor geral e existe diretores de áreas. Então existe o diretor de elenco ou diretor de atores. Sei lá, eu nem sei se essa analogia serve, porque eu também não entendo nada de teatro nem de cinema. Então não sei nem o que faz um diretor de elenco. Mas imagino que o cara faça isso, diga pro elenco como ele deve atuar. E é isso que eu tô falando. Alguém devia dizer pro Lohan como ele deve jogar. Porque o moleque, pra mim, tem muito talento, tem habilidade, tem vigor físico, tem porte físico, tem tudo para ser um grande jogador. Mas alguém precisa dizer para ele que ele não precisa ser o craque do jogo, todo jogo. Que ele não precisa driblar o time inteiro adversário para ser bom jogador. Basta ele dar bons passes. Deixar o companheiro na cara do gol, às vezes é mais importante do que dar um lençol, uma caneta, driblar 3 de uma vez só. Enfim, alguém tinha que dar esse toque pro Lohan. E essa figura, né, o gerente de jogador, devia existir no futebol. Porque a molecada precisa disso, precisa de um bizu, precisa saber o que fazer. Gente, eu vou encerrar o vídeo porque já passa dos 12 minutos, já vai ter 13 minutos e ninguém assiste meus vídeos, acho que é porque eu falo demais. Então vou encerrar por aqui, não tem muito mais o que dizer, era só isso mesmo. Os jogos foram ruins, nível técnico, aliás, o Campeonato Carioca todo nivelado por baixo, da pior maneira possível, o que demonstra o que eu falo em todos os meus vídeos. O futebol brasileiro precisa de uma evolução ou uma revolução. Precisa mudar tudo e tem que começar pela base. Não dá para explicar isso não, senão o vídeo não acaba nunca. Eu vou encerrar por aqui. Se inscreve no canal Urubu Virtual, dá um like aí pra mim e escreve qualquer coisa nos comentários. Tamo junto, nação! Saudações rubro-negras!